então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Olá pessoal, então vamos lá para mais um vídeo da série. E hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e fazer o SD card aqui, tá? Que você vai precisar com o sistema operacional para o Raspberry Pi. Você vai precisar de um leitor de SD card, tá? Alguns computadores já vêm com leitor de SD card, eu tive que comprar que o meu não tinha. Alguns vendedores, tá, de Raspberry Pi também já vendem um pacotinho, sabe? Um pacote que já vem com a placa, né? Com a fonte e com um SD card já com o Raspberry Pi OS, mas tem que prestar atenção, porque alguns falam, vendem já o pacotinho com SD card, você acha que já vai vir com o Pi OS e não vem, então tem que dar uma prestada de atenção com isso, mas baixar e instalar é super fácil se você tiver o leitor de SD card. Então você vai vir aqui no raspberrypi.com/software, tá bom? E eu deixei esse link lá nos recursos. Eu vou clicar aqui Download for Windows, mas se você tiver um Mac OS, você faz Download for Mac OS, se não for Ubuntu. E no Ubuntu também dá para rodar esse aqui, sudo apt install RPI Imager, e ele já roda e ele já instala para você. Então você clica aqui Download for Windows, instala, baixa, tá? Imager, para chamar. Aqui. Passo o antivírus, estou passando aqui o antivírus, sempre passo o antivírus, tá bom? Tudo que você baixar, você passa o antivírus. Aqui você clica 2 vezes e instala. Eu não vou clicar porque eu já tenho instalado, tá? Mas é só isso. Aí vai instalar este programa aqui, Raspberry Pi Imager. Você abre ele, dá sim, tá? Porque ele sempre vai pedir se você deixa mexer no sistema. Eu acho que é porque ele é um gravador de imagem. Aí você vai escolher aqui Choose OS, que ou seja, seleciona o sistema operacional. Eu vou trabalhar com esse primeiro, tá? Esse recomendado. Mas se você quiser, tem vários outros, ó. Tem outros Raspberry Pi, tá bom? Tem outros. E se você quiser, também tem Ubuntu, Apache, tem outros sistemas para você colocar se você quiser. Então, coloquei aqui ele sozinho. Você clica aqui no Raspberry Pi OS. Pronto, você escolheu o sistema operacional. Choose Storage, ou seja, escolha o armazenamento. Você escolhe o seu cartão SD, tá? Que no meu é esse Generic Mass Storage, porque é um USB. E daí você pode vir aqui e colocar várias configurações. Eu vou fazer zerado, tá? Então, uma vez que você tem os dois escolhidos, clique em Write, tá? De escrever e dá Yes, porque ele vai perguntar se você sabe que você vai apagar tudo e pronto. Vai escrever, ele vai verificar, tá? E depois aqui dele verificar, eu vou mostrar pra vocês instalando. Ó, você vê aqui que depois de escrever, ele começa a verify, tá? Então, ele começa a verificar que tá tudo certinho, que é o arquivo que você queria mesmo, né? Ele verifica com as chaves, né? De verificação e tudo isso, né? Aqui, quando ele acabar, ele vai dar esse recado de que acabou. Você clica aqui Contínuo, pode fechar e pode tirar o seu SD card. Agora, esse SD card você vai colocar na Raspberry Pi. Agora, você tá vendo a minha tela, tá? Ele fez boot, tá? Ele ligou e fez boot. Agora começa a configuração. E aqui você vai ver que ele vai falar: olá, estamos no Raspberry Pi, tá? Você vai apertar Next, tá? Você vai escolher o Brasil, né? Vai ter que ir lá em cima para escolher o Brasil. Agora você coloca, depois de escolher aqui o Brasil, o teclado que você quer e o local que você quer, você aperta Next. Ele vai colocar o seu local. Agora você vai criar um usuário e uma senha, tá? Eu vou colocar aqui a minha senha, Adriana.
Próximo. Aqui você pode escolher a rede de Wi-Fi que você quiser. Eu não vou usar, eu tô usando com a internet cabeada. Então, eu vou clicar aqui em skip de pular. Mas se você escolhe a sua rede, coloca a sua senha e aperta next. Eu vou simplesmente escrever skip. Aqui você pode escolher o navegador, tá? E ele vem com 2 navegadores pré-instalados. Você é só escolher o padrão e se você quiser você pode desinstalar o que você não escolher como padrão. Mas você só seleciona o que você prefere, o Chrome ou o Firefox, e aperta next, tá bom? Nesse aqui você aperta próximo, ele vai verificar as atualizações, então pode demorar um tempinho, tá? Porque ele vai verificar se tem alguma atualização, vai baixar, tá? Vai instalar, então isso aqui pode demorar um tempinho, é normal. Eu vou dar inclusive pause aqui enquanto ele tá procurando isso tudo, e aí eu volto quando ele acabar. Ok, ele vai colocar aqui que o sistema tá atualizado, você clica OK, tá? E aí ele vai pedir para iniciar, você clica Restart e ele vai reiniciar. E aí você vai ver, vai aparecer aqui, tá? A gente vai fazer umas configurações, já vou vir aqui fazer essas configurações e a gente vai começar a instalar as bibliotecas que precisa. Ok, pessoal, então para facilitar minha vida, eu trouxe aqui o nosso projeto, né, os recursos do nosso projeto. Eu abri aqui um terminal e vim aqui em editar, preferências, e aqui eu cliquei na fonte e aumentei o tamanho da fonte, tá bom? Pra poder ver direitinho, pra vocês poderem verem direitinho o que eu fiz. Essa versão do Raspberry Pi OS é nova, tá? Ela foi lançada por causa do Raspberry Pi 5, mas é a versão que vai estar disponível, tá? Eu tentei baixar uma antiga pra ficar mais fácil, pra ver se pra vocês ficava mais fácil, porque aqui nessa nova versão mudou a maneira como você instala as bibliotecas do Python. É uma maneira mais complicada. É uma maneira mais segura, mas é uma maneira mais complicada. E justamente eu estava tentando manter na mais simples, apesar de não ser a boa prática, para ficar mais simples para quem está iniciando. Mas não teve como, porque eles não estão deixando mais você baixar as versões anteriores. Eu até tentei baixar, aparece lá na lista, não sei nem por que continua aparecendo na lista se eles não deixam baixar, mas eles não deixam baixar. Então vocês não vão conseguir baixar se você está começando agora. Então nem vou mostrar mais na versão anterior por causa disso. Apesar de que a versão anterior tinha o desktop, eu gostava mais porque ele me deixava ver a memória RAM aqui em cima. Eu adicionei aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu adicionei esses 2 negocinhos aqui. Um é pra controlar a temperatura e um é pra ver o gasto de CPU. Mas antes também tinha um pra ver o gasto de memória RAM. E era assim que eu tava calculando a memória RAM e eu tava achando super ótimo porque você conseguia visualizar direitinho o gasto de memória RAM ali sem precisar estar com outra janela aberta. Mas eles tiraram esse plugin, vou fazer o que? Não vamos poder usar. Então, eu vou também, mas você ainda pode ver a memória RAM que está gastando. Você só vai ter que ver ela aqui, ele vai até te dar um negócio mais detalhado. Então, aqui, esse aqui é o gerenciador de tarefas. Você abre ele aqui, ó. Vem aqui no menu, aqui acessórios, cadê? Gerenciador de tarefas, tá bom? Ele abre aqui o gerenciador de tarefas, então ele te dá o gasto de CPU, o gasto de GPU, tá bom? E o gasto aqui de MB aqui, ó. Eu não tô conseguindo ler direitinho exatamente, ó, memória usadas por MB aqui, tá? Então você consegue ver o gasto de memória RAM aqui também. Você não consegue ver mais ali bonitinho no plugin. Então, eu testei tudo, o nosso programa roda, tá? Ele roda num Raspberry Pi de 3, tá? Ele roda com 250 megabytes. Acreditem em mim, eu não vou deixar aqui o gerenciador de tarefas aberto, acreditem em mim, ele vai continuar funcionando. Agora eu vou mostrar pra vocês como colocar esses 2 controladores aqui, que eu acho muito importante. O Raspberry Pi, ele esquenta muito, então é bom sempre estar de olho. Então o que você vai fazer é, na barra de tarefas, você vai clicar aqui, escolher a primeira opção, Add Remove Plugins, tá? E você vai vir aqui, ele vai dizer, eu vou deixar ele maior. E você vai poder escolher se você quer adicionar para a esquerda ou para a direita. Você vai ver que eu adicionei aqui CPU Temp, um Space. Space é simplesmente o espaçador para dar um espacinho. E o CPU. Eu vou tirar, tá? E aí você tá vendo que ele já tá aparecendo aqui na minha direita. Tudo que você faz é, você clica no que te interessa e você escolhe se você quer adicionar para a direita ou para a esquerda. Eu vou adicionar para a direita, tá bom? Então você adiciona aqui
e você move ele para a direita ou para a esquerda, dependendo do que você quer. Então, por exemplo, eu quero espaçador no meio, então eu vou mover ele para a direita, aí ele veio aqui no meio. Então agora aparece aqui, tá? Agora aparece aqui, você viu que mudou agora a minha temperatura tá para a esquerda e o meu CPU tá para a direita. E basicamente é isso. Aqui vai estar os disponíveis, tá? E você vê que eu coloquei o sistema em português, mas você vê que tá escrito disponível, mas depois tá right side, left side, ou seja, não tá super traduzido, né? Então, você vai ter os disponíveis aqui. Disponível que não vai estar padrão, tá? Vai ter o GPU, vai ter o CPU temp e o CPU que você teria que adicionar. E foi os dois que eu adicionei, o CPU e o CPU temp. E o GPU eu não adicionei porque no meu caso a gente não tá fazendo grandes gráficos. Eu queria a RAM, que antes você tinha a memória RAM. Mas fazer o quê? Depois que você colocou, você pode clicar aqui em cima dele e clicar aqui em Configure Plugin, tá? E aí você pode trocar a cor da frente. Foreground é normalmente o texto e background é o fundo, tá? Você pode dizer que você quer que mostre percentagem ou não, eu quero, tá? Eu quero. E aqui na temperatura também você pode mudar a configuração aí das cores de aviso. Você pode dizer qual que é a temperatura mais baixa que você aceita, se não você quer que ele te avise que está com problema, e qual que é a temperatura mais alta. Ele já vem por padrão aqui 40 e 90. A verdade é que, segundo lá o Guanabara, você não quer que passe de 70, tá? E que 70 você já tá, tipo, puxando. O ideal é você manter ele ali sempre entre 30 e 40. E você tá vendo que o meu tá em 36. A gente tá num dia bem quentinho, eu não tenho ar-condicionado. Não tá tão quente quanto fez outros dias, mas tá relativamente quentinho. Mas eu tenho aquele dissipador. Quando eu não tava usando o dissipador, ele estava batendo, viu, o 70 fácil. Então, a gente vai ter que instalar o SQLite, tá? Então, você vai vir aqui em sudo apt install SQLite 3 aqui no terminal, tá bom? Tá bom, esse aqui vai ser o driver, né, do SQLite 3, então sudo apt install SQLite 3, enter, tá? Ó, tá vendo? Ele já tá instalando bonitinho. Progress, papapá, vai dar tudo certinho. Já não é necessário. Parararará. Pronto, instalou. E agora vai vir a parte chata, porque a gente vai ter que instalar a biblioteca do Haversine, que é uma biblioteca que não vem instalada no Raspberry Pi. E agora o Raspberry Pi não deixa mais você instalar globalmente as bibliotecas do Python. Você tem que criar ambientes virtuais para cada projeto, tá bom? Então, vamos começar criando uma pasta para o nosso projeto. Eu vou vir aqui, tá? Aqui nas pastinhas, e eu vou vir em documentos, tá? E aqui eu vou criar uma pastinha, new folder, tá? Zephyr. Vamos criar aqui o nosso ambiente virtual do Python e vamos instalar o Haversine, tá bom? E eu vou falar o seguinte, se você não quer, tá? Se você falar, Adriana, nossa, tô começando, mal tô entendendo o que tá acontecendo, não quero nem saber de ter que fazer toda uma instalação a partir do terminal de um ambiente virtual, nem entendo direito o que quer dizer um ambiente virtual, não tô entendendo o que é isso, né? O que é um VENV, um Virtual Environment. Faz o seguinte, vai no código, tá? Na classe cidade, e sabe aquele calcular tempo de voo? Comenta tudo isso, tá? Comenta toda essa informação de cálculo da hora de voo. Vem aqui e escreve assim, return 10. Porque aí o que vai acontecer? Você não vai estar mais calculando a hora de voo, mas você está deixando tudo no lugar para, se alguma hora você quiser calcular a hora de voo, você só precisar vir aqui e desmarcar, descomentar o resto do código do cálculo do tempo de voo. Você não vai precisar mudar em nenhum outro lugar. Então agora você está estabelecendo que toda hora de voo ele vai retornar 10 horas, tá bom? Ele vai retornar o número 10, que aliás é o que eu fiz quando eu estava montando tudo isso aqui. Antes de eu colocar o cálculo, eu tinha já montado aqui, né? Tinha feito antes. E se lembra lá quando eu mostrei para você investigar, né, o tempo de voo, o tempo de deslocamento era 1 e se não, o tempo de deslocamento era 10. Eu estava fazendo isso, eu estava
montando com um tempo de voo fixo e depois eu vim e coloquei aqui o cálculo. Só que você pode deixar o método, assim você já tá com toda a outra parte, você não precisa mudar o resto, né, o front e o fluxo de jogo, e já tá pronto só para vir aqui e alterar o método. E aí você já vai estar com tudo o método já plugado no local correto e retornando a hora de voo fixa, tá? Isso se você quiser. Aí você não precisa instalar biblioteca nenhuma, porque daí o que está no Raspberry Pi já instalado vai servir. Agora, se você quer instalar o ambiente virtual, então vai lá no Raspberry Pi, cria uma pasta, abre o terminal, navega para essa pasta, tá? Então vamos lá navegar CD, ele deve estar Documents Zepha, tá? Tô aqui agora no Documents Zepha, tá bom? Então já tô navegada na pasta correta. Você escreve na pastinha do seu projeto, tá? Você escreve Python-M, VNV de Virtual Environment, o nome que você quiser dar pro seu ambiente virtual, tá bom? Eu vou dar o nome de Zepha, que é igual o do meu projeto, tá bom? Vou escrever aqui, você dá Enter, ele vai demorar um tempinho, tá? Para criar o ambiente virtual. E ele vai parecer que ele não fez nada, mas se você ver aqui, ó, já tá a pastinha com ambiente virtual. E se eu der um ls aqui, tá? Você vê aí, então eu vou dar inclusive um cd Zepha, tá? E dar um ls. E você vê aqui os arquivos, tá? Que ele já tem o bin, o include, o lib, ele já tá com os arquivos que ele precisa. E agora você precisa ativar o ambiente virtual, tá? Então, você vai estar dentro do ambiente virtual. Eu já fui lá, eu fui para CD Zepha, né? Eu vou até sair, CD. Tá? Então agora, se você tá na sua pastinha onde você instalou aquela pastinha do ambiente virtual, você vai em CD e o nome do seu ambiente virtual e entra, tá bom? E mil desculpas aí por esse fundo, eu acho que tá tendo uma manifestação na Paulista. Você vai no CD Zepha, tá? E você escreve assim, source, S-O-U-R-C-E, espaço bin activate, tá bom? E aí você dá Enter e você vai ter ativado o seu ambiente virtual. Se você sair e escrever CD, sair dessa pastinha e escrever assim, which, W-H-I-C-H, Python, tá? Ele deveria te dizer que Python você está usando, se o do sistema ou se o do ambiente virtual. E basicamente ele vai te dar de onde está saindo. Então, se tá assim, home, né, Zepha, aqui ele tá certo, ele tá usando o Python do meu ambiente virtual. Se não, ele estaria escrito assim, USR de user, bin Python, e esse é o do sistema. E agora você pode fazer os pip install normalmente, tá bom? E vai ser sempre no ambiente virtual. E você pode fazer um ambiente virtual para cada projeto que você quiser, ou você pode de repente fazer um geral que você sempre use esse. O que vai acontecer é que sempre você tem que ir lá ativar o ambiente virtual que você está usando. Esse daqui não é super difícil, né? Você viu como foi simples fazer, são alguns poucos comandos, mas tem gente que fica intimidado com a linha de comando. Então vamos instalar o Haversine aqui, só para você ver que vai instalar. Então vai ser pip install Haversine. Confere direitinho que você escreveu bonitinho, porque às vezes gente maliciosa se aproveita de erro de digitação e publica pacotes maliciosos com nomes parecidos de pacotes populares. Dá Enter. E error não. Eu escrevi pip install, não pip install. Pip install. Realmente, checa se você escreveu direito. Você dá Enter e agora vai instalar. Tá vendo? Agora ele tá procurando lá no index, tá? Levantei, você viu aqui que ele instalou bonitinho, tá bom? Então, você viu, não é super complicado, tá? Não é super complicado. Mas intimida algumas pessoas, especialmente se eu falo assim, trabalhe com muitos, sempre trabalhe, faz um para cada projeto, porque é as boas práticas, tá? Fazer
um ambiente virtual para cada projeto, assim um projeto não interfere com o outro e você pode ter versões de bibliotecas diferentes que você está trabalhando, mas você pode fazer um geralzão se você quiser. Bom, então, uma vez que a gente já instalou o ambiente virtual, tá? Você então vai estar usando aí o Python, o Harvard. Ah, então eu preciso sempre colocar meu projeto ali naquela pasta, né? Então, se você quiser fazer boa prática de fazer um ambiente virtual para o projeto e sempre ficar ativando o que você está usando, sim, tá? Porque essa é a boa prática. Mas se não, tá? Eu vou até fazer um outro projeto aqui, vou fazer um main, uma outra pasta e você vai ver que vai funcionar. Então, tô aqui nos meus documentos, vou criar uma nova pasta, vou chamar de nova pasta, assim, super, tá? E aqui eu vou, inclusive, fazer o seguinte, eu vou abrir o Tony aqui, fazer um new, vou fazer já tá aberto o new aqui, eu vou fazer um save e eu vou salvar ele na nova pasta ali. Então, vou salvar aqui main.py, e você tem me visto fazer arquivos lá no PyCharm, né? Só sem colocar o .py, porque o PyCharm ele deixa você escolher já o tipo de arquivo que você quer e ele mesmo coloca a terminação. Mas aqui no Tony você tem que colocar, tá? O .py. Então, .py, eu vou colocar print. Olá, mundo! Tô aqui na pasta, vou rodar Python main.py. Rodou, e se eu colocar o it Python, né, pra saber, Python, ele tá aqui me dando o do meu ambiente virtual que eu criei. Tony também, claro, tem maneiras de você poder ajudar você a criar um ambiente virtual ali no próprio que você queira, e daí você configurar esse ambiente virtual para usar. E inclusive ele tem várias configurações que você pode fazer, você pode abrir os arquivos e tudo mais. Eu não vou mostrar porque eu acho que o Guanabara mostrou lá no curso dele, então não vou gastar o tempo aqui. Se você quer saber mais, vai lá ver no curso do Guanabara direitinho como usar o Tony. E principalmente eu não quero prender o do ambiente virtual a uma IDE ou a um editor de texto, tá? Porque você pode estar usando o outro, e eu acho isso sempre muito chato, quando o professor só ensina pela IDE, pelo editor de texto, porque você tem que ficar mudando de IDE, de editor de texto toda hora, porque o professor só te ensina a apertar aquele botão. Então eu prefiro deixar, tendo te ensinado a criar um ambiente virtual no terminal. Mas tem maneiras mais simples de criar um ambiente virtual, tá? Com a ajuda dos IDEs, e cada um tem um método de usar, tá bom? Então, vai no seu preferido e descobre como é. Mas em deixando o Raspberry Pi preparado para poder rodar esse projeto, já está pronto. É isso que a gente vai precisar. A gente vai precisar desse ambiente virtual, a gente vai precisar do que a gente instalou, e só. Agora a gente só precisa trabalhar. Então vamos para a próxima aula?